cada um de vocês. Espero sinceramente que isso se concretize mais vezes, que nós possamos visualmente contemplar a riqueza do carisma teresiano. E a outra coisa que eu preciso dizer para vocês é que quando o Daniel me chamou para dar essa partilha, eu sabia que ele estava muito preocupado com todo o evento. E aí eu, de pronto, disse que poderia. Mas eu tinha uma certeza comigo que em 2 ou 3 meses eles escolheriam uma outra pessoa. E passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, saiu a programação oficial. Quando eu leio o primeiro nome, provincial da Alemanha. O segundo nome, Frei Patrício Chiadini. Depois vem o reitor da Universidade de Mística. Depois um professor, um padre francês. Disse, meu Deus, o que Daniel fez comigo? Né? E eu gostaria muito que nesse momento nós pudéssemos rezar uma Ave Maria, para que essa partilha ela venha do coração de Deus, para que nós possamos ouvir o que vai ser dito com o coração de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o tema que eles nos proporam foi Santa Teresa e a missão do leigo a partir do documento de Aparecida. Nós sabemos que os nossos bispos da América Latina e do Caribe, eles se reúnem com frequência para ver, analisar, rezar e propor a caminhada da igreja, tanto no Brasil, como também, que faz parte da América Latina e Caribe. É importante que nós tomemos consciência do momento histórico que nós estamos vivendo. E esse documento de Aparecida, ele não deveria simplesmente ser visto como mais um documento. Nós necessitamos fazer com que ele se concretize nas nossas realidades de comunidade, nos nossos institutos, nas nossas congregações, na nossa ordem. Como o tema já prediz, eu vou falar mais diretamente para o leigo, mas isso não impede, né, porque o documento, ele manifesta a visão de igreja como um todo, que nós também nos encontremos nele. Tá. Então, o documento Aparecida é o acontecimento da 5ª Conferência Episcopal da América Latina e do Caribe, que aconteceu justamente nessa cidade em 2007, que tivemos a presença do Papa Bento XVI. E como missão, nós temos uma base. E eu fiquei me perguntando, como é que eu vou encontrar Santa Teresa, que ela está completando 500 anos, num documento que foi feito em 2007. Deus deu a graça e disse assim, leia o documento numa perspectiva carmelitana. Obrigado. E foi isso que eu fiz. E para minha surpresa, o que eu primeiro encontrei como base para a missão foi o encontro pessoal com Jesus. E daí já manifesta toda a grandeza do nosso carisma teresiano. Todos nós deveríamos ter uma profunda experiência com Jesus Cristo.
É isso que motiva o Carmelo, é isso que motiva a nossa atividade enquanto igreja. É essa alegria do encontro com Jesus, e é um Jesus ressuscitado. E aí diz o documento de Aparecida no número 29. Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi a melhor que ocorreu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria. Eu quis trazer trechos desse documento para nós podermos mergulhar e meditarmos nessa riqueza que é esse documento. Que eu estou aqui com ele, obviamente que não dá para tratá-lo em 1 hora, de forma completa, aprofundada, mas aconselho a todos nós adquirirmos e fazermos uma leitura profunda, que é a riqueza para a igreja no Brasil. Então, quando o documento de Aparecida fala que a base da missão é o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, e aí nós estamos nos lembrando de todas as conferências anteriores, que é a pessoa de Jesus que nos convida, que nós precisamos ter uma experiência pessoal, como o Frei Javier estava falando, dessa experiência antropológica, na constituição de ser pessoa. Esta é a riqueza do Carmelo. Nós nos encontrarmos com a pessoa de Jesus Cristo. E se nós estamos aqui, mais de 600 pessoas de todo o Brasil e até de fora do Brasil, foi porque uma mulher, há 500 anos atrás, teve uma verdadeira experiência com a pessoa de Jesus Cristo. E ela nos toca como filhos, todas as vezes que nós lemos os livros de Santa Teresa, há uma ligação profunda, parece que ela fala diretamente para mim, ela fala diretamente para você. E todos nós sabemos que o processo das leituras dos livros nos faz um processo também pedagógico. Santa Teresa, ela não guarda a experiência de Jesus para si. Ela quer que cada vez mais e diretamente as suas irmãs primeiro, mas que todos nós tenhamos essa experiência com Jesus Cristo. Quando eu li isso no documento de Aparecida, me veio claramente que nós, enquanto carmelitas, temos uma responsabilidade e uma missão na nossa igreja no Brasil, nas nossas dioceses particulares, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, de levar um Jesus vivo e ressuscitado. Não uma ideia, não uma filosofia, mas alguém que teve uma experiência forte, profunda com Jesus. É esse o nosso carisma. E é essa a nossa base da nossa missão. E isso é aquilo que move o nosso coração à alegria. Que é nesse encontro, queremos expressar a alegria de sermos discípulos do Senhor. E de termos sido enviados como um tesouro do Evangelho. Com o tesouro do Evangelho. Ser cristão não é uma carga. Ser carmelita não é uma carga. Ser monja não é uma carga. Viver a vida comunitária não pode ser visto como uma carga. É a experiência do ressuscitado que ilumina as nossas comunidades. Se nós vamos para um mosteiro, e lá a Santa Madre dizia que as monjas são como um pombal, que vão viver em obséquio de Jesus Cristo. Se eu faço as minhas promessas definitivas para viver em obséquio a Jesus Cristo, isso não deveria ser visto como uma carga, como um peso. Mas é a alegria de contemplar a graça
de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Nós sabemos que a vida comunitária é um desafio. Mas é justamente nesse desafio que Jesus se manifesta, que nós seremos moldados, que nós seremos voltados para a graça. Ser cristão não é uma carga, mas um dom. Ser carmelita é uma vocação. E aqui carmelita, quando eu falo carmelita, pode ser de diversos carismas, de diversos institutos, de diversas formas, porque quando nós estamos aqui reunidos, é porque nós temos uma identidade carmelitana. E isso não é uma intenção nossa, mas Deus Pai nos abençoou em Jesus Cristo, seu Filho, Salvador do mundo. O Carmelo, visto como vocação, nós somos convidados, nós somos chamados para vivermos esse carisma, essa identidade carmelitana. A alegria do discípulo, e aqui é uma coisa importantíssima, porque tanto quem chega para os nossos mosteiros, como quem chega para os nossos conventos, como quem chega para as nossas comunidades, nós recebemos irmãos que são detentores do carisma, mas que também são influenciados, são marcados pela mentalidade contemporânea. Como o padre estava falando anteriormente, do subjetivismo, de uma visão deturpada do que é uma vivência mística, de uma visão equivocada do que é a verdadeira fraternidade, de uma experiência com Deus, fora de um intimismo. Nossos irmãos, muitas das vezes, chegam às nossas comunidades marcados por esta sociedade, marcados pelo hedonismo, pela busca de satisfação, até mesmo espiritual. Se Deus não me dar prazer na oração, se Deus não me satisfaz interiormente, eu já começo a duvidar se aqui é minha vocação. E aí, o documento de Aparecida nos diz: a alegria do discípulo carmelita, a alegria do discípulo carmelita é o antídoto frente ao mundo atemorizado pelo futuro. Nós somos marcados pelo ressuscitado e acreditamos na ressurreição. E oprimidos pela violência e pelo ódio. E aqui nós temos várias formas de violência e várias formas de ódio. A alegria do discípulo não é um sentimento de bem-estar egoísta, mas uma certeza que brota da fé, que serena o coração e capacita para anunciar a boa nova do amor de Deus. Se queremos ser verdadeiros filhos de Santa Teresa, devemos entender que a experiência do Carmelo nos leva ao anúncio da boa nova. Não tem como nós sermos carmelitas sem evangelizar. Não tem como nós termos uma verdadeira experiência, porque justamente foi através daquele encontro que marcou o meu coração, que marcou o seu coração. E por isso nós falamos de Jesus, por isso que nós tentamos viver como Jesus viveu. É a boa nova do Carmelo, é a boa nova do Evangelho, é a possibilidade de como Santa Teresa viveu, porque o Espírito Santo é o mesmo, nós também podemos ter uma profunda experiência com Santa Teresa, profunda experiência com a pessoa de Jesus Cristo, e aí
transformar a nossa vida, não no perfeccionismo, mas sabedores de marcados por nossos pecados, nós também somos marcados pela misericórdia de Deus. Quantas vezes as pessoas tentam se aproximar do Carmelo, das nossas comunidades, mas se sentem profundamente pecadoras. Não se sentem dignas de viverem o carisma carmelitano. É no Carmelo que nós encontramos a misericórdia de Deus. Obviamente que um dos locais é o nosso porto seguro. Porto seguro para aqueles que desde toda a eternidade Deus quis que marcasse com o dom do Carmelo. Com carisma carmelitano, com carisma teresiano. Uma vez marcados pelo amor de Deus, tocados pela misericórdia de Deus, a nossa vida se transforma. O meu irmão não é mais aquele que me impede de viver o Evangelho. A vida comunitária, ela se torna leve, porque eu fui marcado pelo amor de Deus. E aí, parte uma admiração pela pessoa de Jesus. A experiência que o carmelita tem de Jesus é uma experiência pessoal, não intimista, mas pessoal. Deus, ele fala para você. Deus, ele chama você. Deus, ele olha para você. A admiração pela pessoa de Jesus, seu chamado, o seu olhar de amor, desperta uma resposta consciente. Nós não deveríamos ter chegado ou permanecer no Carmelo inconscientes da nossa missão, inconscientes da nossa responsabilidade, enquanto carisma, enquanto igreja, porque existe um mundo lá fora que pede para que os carmelitas manifestem esse amor de Deus. Os locutórios estão cheios de pessoas que pedem para que Deus seja amado. Os meus compromissos, os meus votos de pobreza, castidade e obediência, eles precisam ser vividos na liberdade. Tanto São João Paulo II como Bento XVI diziam, Deus não tira nada. Deus, ele não tirou a sua liberdade quando você veio para o Carmelo, quando você assumiu os votos de pobreza, castidade e obediência. Ele plenifica a pessoa humana. E eu preciso dizer para vocês que Jesus, na verdade, é o único capaz de plenificar a pessoa humana. Consciente e livre, desde o mais íntimo do coração do discípulo. E esse íntimo do coração não é um sentimento de sensibilidade. O sentimento do coração é uma certeza. Aquela certeza que por mais que eu passe pela aridez, por mais que eu passe por dificuldades no meu carisma, na vivência com os meus irmãos, mas é a certeza de que ali é o meu lugar. Uma adesão a toda a sua pessoa, ao saber que Cristo o chama pelo nome. Nós não podemos aderir a uma parte de Jesus, nós não podemos aderir a uma parte do Carmelo. O Carmelo, ele é um todo, ele é integral, ele completa a minha vida. Por que eu só posso ficar com uma partezinha que eu gosto? Com as leituras muitas das vezes infantis, melosas.
da espiritualidade carmelitana. Mas quando nós somos provados pela noite passiva, aqui não é o meu lugar. Quando nós somos provados pela noite ativa, eu não mais me identifico com o Carmelo. Quando nós já deveríamos saber, pelos escritos de Santa Teresa, que quando Jesus ele nos permite passar pela noite ativa e pela noite passiva, Ele quer nos desposar espiritualmente. Irmã, minha linda, durma não, meu anjo. Deus, Ele carece do nosso sim, de uma adesão profunda. E é um chamado pessoal. Infelizmente, muitas das vezes a gente acha que as nossas comunidades laicais, que as nossas comunidades da OCDS, pode se comportar como um clube de pessoas que gostam do Carmelo, né? Como um clube de pessoas de boa vontade, como um clube de pessoas que se reúne de 15 em 15 ou uma vez por mês para desfrutar do bem-estar espiritual carmelitano. É preciso que nós tomemos consciência que é um chamado de Deus para uma adesão à vontade de Deus. Nós cantamos várias vezes, né? Vossa sou, para vós nasci, que mandais fazer de mim? Se for para morrer, eu quero morrer. A gente canta, aí passa aquele irmão, que é a sua alegria, né? Ai, meu Deus, aquela pessoa, não, Senhor, não. Aqui não é o lugar dele. E como eu tento formar os formadores do Carmelo, eu chego e digo, a gente precisa ter muito cuidado. Porque às vezes eu, como formador, pego a minha indisposição pessoal e taxo logo que a pessoa não tem vocação. Quando na verdade é você, formador, que deveria crescer humanamente. Porque o diferente nem sempre nos agrada. Olhando, eu estava lá embaixo, né? Não dava para ver direito. Mas olhando aqui a riqueza dos carismas, a riqueza da contemplar, a vivacidade de Santa Teresa. Meu Deus, como eu queria conhecer umas irmãs que têm um hábito diferente, aquele povo lá, aqueles mongezinhos lá que também têm um hábito diferente. Eu queria saber, eu queria ouvir qual é a experiência deles com Santa Teresa. Os irmãos da ordem antiga, da observância, que muitas das vezes é mal visto por nós, porque nós seculares somos mais carmelitanos. O diferente não me empobrece. O diferente é uma riqueza para o carisma. O diferente é uma riqueza para a vivência do carisma na igreja. O diferente de carismas e o diferente na minha comunidade. E aí, esse sim deve ser visto como aquilo que Santa Teresa fala de determinada determinação. É um sim que compromete radicalmente a liberdade do discípulo. Eu preciso dizer para vocês, né? Eu estou aqui por obediência. Eu fiz as minhas promessas, né? Eu prometi pobreza, castidade e obediência. Eu estou aqui por obediência. Mas que liberta o meu interior, que liberta a minha experiência carmelitana, para entregar-me inteiramente a Jesus,
com toda a minha capacidade, com todos os meus pecados. É essa experiência que precisa ser reacendida em cada coração carmelitano. Frei Chiadini, que já tem 50 anos de Carmelo, é esse sim radical que precisa viver a cada dia. E com certeza tem mais monjas com muito mais anos. A senhora, minha linda, tem quantos anos de Carmelo? Sim. 50 também? Muito bem. Salva de palmas para ela também. Como é o nome da senhora? Bernadette. Né? A liberdade do discípulo, assim entregar a Jesus, caminho, verdade e vida. Não dá para sermos carmelitas presos em uma intimidade. A fraternidade é um tripé da minha vivência carmelitana. Não existe carmelita isolado. Não existe carmelita que passa 6 meses sem aparecer na comunidade, mas está todo domingo com escapulário. O que vai me formar como carmelita é a vivência também fraterna. É uma resposta de amor a quem amou primeiro, amou até o extremo. Foi Jesus que olhou para nós, foi Jesus que nos contemplou, foi Jesus que nos quis, que presenteou para nós o carisma do Carmelo. E eu preciso corresponder da mesma forma. Se ele chegou a dar a própria vida dele, o que esperar de nós? Por que é que nós nos perdemos em tão poucas coisas? O irmão que não me deu bom dia, a formadora que não mandou e-mail para mim, eu fiz uma cirurgia, mas ninguém me ligou. A madre não me liberou. O irmão não me arranjou dinheiro. Se nós percebemos que o rosto de Santa Teresa é voltado para cima, voltado para as coisas de Deus, voltado para o alto, isso não quer dizer que nós tenhamos uma realidade de indiferença com a vida comunitária. Pelo contrário, eu preciso ser assíduo à reunião, eu preciso manifestar o meu amor fraterno, eu preciso ligar, eu preciso visitar, eu preciso conhecer. Porque senão a nossa vida fraterna fica uma coisa de verniz. Como é que você conhece seu irmão se você não sabe nem o que é que ele gosta? Às vezes a gente não sabe nem o sobrenome do nosso irmão da comunidade. Às vezes seu irmão passa por necessidade econômica. E você não sabe. E a gente vive a vida fraterna. Nas minhas aulas eu digo que existe a felicidade do selfie, né? É um tipo de felicidade de um homem contemporâneo. Está todo mundo feliz nas fotos. Retiro. Promessas. Lazer. Mas no dia a dia, você conhece seu irmão? Você sabe onde é que ele mora? Você sabe das dificuldades que ele passa? Vocês que moram no mosteiro, vocês conhecem o sobrenome das irmãs de vocês? Vocês conhecem o histórico vocacional delas? Há uma partilha da verdade. Às vezes, aquele amor primeiro, que Deus nunca deixou de nos amar, vira puro status. Há uns 2 meses estive no mosteiro de irmãs
de um determinado lugar. E eu fiz questão de perguntar a cada uma delas: qual foi o seu sentimento quando a madre disse que você podia entrar? E as velhinhas, tadinha, né? Tinha até uma de cadeira de roda. O sorriso dela abriu. Eu disse: é isso daí. É essa alegria que contagia. É isso que as pessoas vão chegar e vão dizer: vejam como eles se amam. É a alegria do primeiro encontro. Nós, carmelitas do Brasil, precisamos voltar ao primeiro amor, ao encontro pessoal e verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo, a nos deixarmos tocar pela graça da misericórdia, independente do nosso pecado. Deus é maior do que os nossos pecados. A graça do Carmelo é maior do que a nossa mesquinhez, do que a nossa pobreza, do que a nossa falta de caridade com o irmão. É o que Lucas vai dizer, né? Eu te seguirei por onde quer que vás. Nós temos consciência disso? Deus, ele pode fazer como Santa Teresinha dizia: pode me fazer de uma vassoura, varre, bota num canto, faz de uma bola, joga para cá, joga para lá. Isso no concreto do nosso dia a dia, nas humilhações. Bento XVI falava que o novo martírio para o nosso século é a ridicularização da fé. As pessoas com quem você trabalha, leigo, secular, sabe que você é do Carmelo? Quando existem temas polêmicos, você se posiciona a favor da igreja? Eu te seguirei por onde quer que vás. Essa é a base da missão do leigo carmelita. Essa experiência pessoal com Deus, essa consciência de uma entrega total da nossa existência. Mas não fica só nisso. O documento de Aparecida também nos leva a vermos os desafios da missão. Ser missionário não é fácil, né? Nunca foi. Ser cristão não é fácil, ser católico não é fácil. E tenha certeza de uma coisa: se sua vida carmelitana está fácil, é porque você não está vivendo a vida carmelitana. Disso eu tenho certeza. E muitas das vezes eu falo lá na minha comunidade que me dá uma angústia muito grande quando nós usamos a nossa laicidade como desculpa para não vivermos o nosso estatuto. Nós devemos rezar as liturgias das horas, pelas as laudes e vésperas, se possível completas. Ah, não, mas eu já não posso rezar, não. Ah, mas eu sou leigo. A irmã tem tempo lá para elas rezarem. Os frades têm tempo lá para eles rezarem. Bendito, você quando entrou no Carmelo, deveria ter lido o estatuto. A gente não pode utilizar isso como uma desculpa para a não vivência da nossa radicalidade do Carmelo. E aí, o documento de Aparecida, o número 100, né? Letra C. Veja, e os bispos eles falam isso diretamente para os leigos. Esse número C
é a realidade do que os bispos da igreja do Brasil, da América Latina e Caribe veem de nós. Percebemos uma evangelização com pouco ardor e sem novos métodos e expressões. Uma ênfase no ritualismo sem o conveniente caminho de informação, descuidando de outras tarefas pastorais. Às vezes a gente cria estruturas, cria tradições nas nossas comunidades que impedem o novo acontecer. A comunidade está envelhecendo, a comunidade não tem mais irmãos novos, mas você não mudou. Como é que nós vamos atrair jovens que pensam de forma diferente se você não muda? O que foi que você, como formador, fez para que atraíssem outras pessoas? Cadê a alegria do evangelho que contagia? Por que as nossas comunidades não contagiam a nossa paróquia? Por que as nossas comunidades não contagiam a nossa diocese? Por que elas não atraem ninguém? Será que esse Jesus ressuscitado está realmente vivenciado verdadeiramente nas nossas comunidades? Eu não estou dizendo aqui que a nossa comunidade tenha que ser de quantidade. Isso é outra coisa. O que eu quero que nós percebamos é a nossa vivência enquanto fraternidade. É a nossa vivência enquanto espiritualidade carmelitana. Porque se nós queremos viver sob o obséquio de Jesus Cristo, os primeiros cristãos, eles atraíam pela vivência. E nós precisamos nos questionar nas nossas comunidades, nas nossas fraternidades. De igual forma, preocupa-nos uma espiritualidade individualista, em certas ocasiões, uma compreensão limitada do caráter secular, que constitui a identidade própria e específica dos fiéis leigos. É isso aqui que os bispos percebem como desafio para a missão. Como bem falou o padre anterior, eu tenho percebido ultimamente uma tentativa de não se tratar sobre a questão da mística, que é aquilo que está arraigado no nosso carisma. Todo carmelita deve ser místico. É a nossa raiz, é o que nós temos de espiritualidade, é a vivência mística do carisma. O que nos falta é entendermos o que de fato é mística. Não é a gente se levitar. Não é ver Jesus, não é ver Nossa Senhora. Nem é ser possuído pelo demônio, como foi a Beata Míriam. A experiência mística, ela me abre para o outro. A experiência mística abre o meu coração para vermos o novo acontecer. A experiência mística atrai. Acho que era o Frei Patrício que estava falando no início. Que onde Santa Teresa passava, ela atraía. As pessoas viam algo de interessante nela. Queriam estar com ela, queriam beber do Deus que ela tinha. No semestre passado, eu passei um filme para todos os meus alunos,
é um filme protestante, Deus Não Está Morto. E uma frase que me chamou muita atenção, quando o professor diz para ele: talvez você seja a única pessoa que vai falar de Deus para todos aqueles alunos. E eu trabalho numa faculdade católica. Mas isso não quer dizer que os alunos sejam católicos. Isso não quer dizer que os alunos conheçam o amor de Deus. Isso não quer dizer que os alunos tenham a experiência pessoal com Jesus Cristo. E eu tomei isso como uma responsabilidade minha. Talvez eu, enquanto professor, seja o único que possa criar um meio para que aqueles alunos que vêm profundamente marcados na sua afetividade, na sua sexualidade, na sua experiência de família, muitas das vezes sem rumo, sem projeto de vida, talvez você seja o único que tenha a oportunidade de falar de Deus para aquelas pessoas que estão à sua volta. E que muitas das vezes nós negligenciamos por medo, por timidez. O que é que vão dizer? Eu não quero ser taxado de radical. Então, essa secularidade é preciso que seja entendida também. Nós vivemos a nossa secularidade, também a sexualidade, né? Não dá para separar. A nossa secularidade na realidade do nosso carisma. Não existe nenhum desejo do meu coração de ser monge, e não existe nenhum desejo do meu coração de ser frade, e não existe nenhum desejo do meu coração de ser monja. Nos identificarmos naquilo que é o meu carisma. Porque muitas das vezes, numa tentativa desconcertada, nós afastamos as pessoas. E depois, os bispos, eles também apontam onde é o nosso campo de ação. Também é importante recordar que o campo específico da atividade evangelizadora leiga é o complexo mundo do trabalho, da cultura, das ciências, das artes, da política, dos meios de comunicação e da economia, assim como as esferas da família, da educação, da vida profissional, sobretudo nos contextos onde a igreja se faz presente somente por eles. A igreja reconhece que nós temos uma responsabilidade que monja nem frade faz. E se nós não fizermos, não vai ter igreja ali. Veja o tamanho da nossa responsabilidade. Tinha um padre, amigo nosso, que foi agora fazer uma viagem para a Terra Santa. E ele falou, se não me falha a memória, na Síria, tem uma cidade lá da Síria, que tem 2 freiras. Elas não podem usar hábito. E são as 2 únicas cristãs. Tem 5 minutos, né? São as 2 únicas cristãs na Síria, naquela cidade. Elas não podem se identificar. E elas vivem plenamente a radicalidade do Evangelho, a radicalidade da vivência de Cristo. Então, o campo de ação
está dado. A igreja convoca o Carmelo para trabalhar. Santa Teresa dizia: obras quer o Senhor. E muitas das vezes existe, ao meu ver, depois os frades podem me puxar a orelha, uma falta de entendimento quando dizemos: não, mas o nosso carisma é oração. O seu carisma é oração, com toda certeza, mas ele não lhe prende para não agir. Pelo contrário. Um trabalho que não é baseado na oração não tem fruto. E é justamente porque o meu carisma é oração que eu preciso atuar nessas áreas. O nosso país está do jeito que está porque muitas das vezes nós, enquanto cristãos, deixamos de lado o evangelho. Deixamos de lado o mundo da política. Não, aqui é Carmelo, não pode falar de política. Não misture as coisas. Ninguém está falando de partidarismo. Mas é uma consciência de igreja. Porque é lá, na política, onde vão fazer as leis injustas. E que nós, muitas das vezes, por não termos uma consciência, permitimos e depois sofremos as consequências. Eu juro que eu estou terminando. Não sou eu, é o episcopado latino-americano que convida toda a igreja. E se nós somos igreja, nós precisamos vivenciar essa realidade. Precisamos assumir esse desafio de colocarmos o Carmelo em estado de missão. Hoje, toda a América Latina e no Caribe querem colocar-se em estado de missão. A evangelização do continente, dizia-nos o Papa João Paulo II, não pode realizar-se hoje sem a colaboração dos fiéis leigos. Hão de ser parte ativa e criativa na elaboração e execução de projetos pastorais a favor da comunidade. Nós precisamos criar formas criativas para que o amor de Deus toque as pessoas. Nós não podemos nos fechar nas nossas comunidadezinhas. E que muitas das vezes as nossas comunidadezinhas estão ruins porque nós nos fechamos a elas e nelas. É essa experiência do amor que contagia, que nos leva para a missão. Que eu quero que a outra pessoa faça a mesma experiência com Jesus Cristo da que eu tive. Eu quero que outra pessoa viva em obséquio a Jesus Cristo como Ele me deu essa vocação. Isso exige da parte dos pastores maior abertura de mentalidade para que entendam e acolham o ser e o fazer do leigo na igreja, que por seu batismo e sua confirmação é discípulo e missionário de Jesus Cristo. E aqui é interessante nós percebermos que o estado de missão não é simplesmente fazer coisinhas isoladas, mas é um entendimento de estado de missão. Eu vou para a minha reunião porque eu sou missionário. Eu vivo as liturgias das horas porque eu sou missionário. Eu vou para o meu trabalho porque eu sou missionário. Mas eu também vou fazer missão porque eu sou missionário. Eu vou para adigentes porque eu sou missionário. Eu sou um das bandeiras, talvez o sozinho, não sei. Né? Acho que não, porque o Frei Patrício também lá no Congresso Internacional das Missões falava que os leigos também precisam participar das missões. E para minha alegria, o Carmelo secular, tanto da Espanha quanto de Portugal, eles vivem essa experiência missionária. E muitas das vezes,
nós justificamos de não partirmos em missão por conta de que nós somos seculares. As monjas podem ir fazer fundação na Conchichina, porque elas entregaram a vida delas. Os frades têm obediência ao provincial, pode ser mandado para a China, né? Ou então para o Estado Islâmico, fundar um Carmelo. Mas nós, seculares, não podemos, porque nós somos seculares. Tá? Para encerrarmos, que os dois estão ali já, eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos. Não é para dormir não, certo? Pelo amor de Deus. Eu estou terminando. Santa Teresa, no livro, falava que tinha dificuldade de imaginar a pessoa de Jesus Cristo. Mas graças a Deus, 500 anos já se passaram e nós podemos usar o nosso dom da imaginação. Eu gostaria de convidá-lo a imaginar Santa Teresa na sua frente. Imaginar que nesse fórum que celebramos os 500 anos do seu nascimento, que nós possamos olhar nos olhos de Santa Teresa e deixar que ela aqueça o nosso coração, deixar que ela, como mãe, como mestra do caminho de oração, nos oriente de como a melhor forma de vivenciarmos o nosso carisma. Nós sabemos que a mãe é aquela que gera equilíbrio, é aquela que gera harmonia numa casa. Que Santa Teresa, como mãe, como fundadora, ela possa aquecer o nosso coração, para que possamos caminhar de bem a melhor. Num real obséquio do Senhor. Para que nós possamos exalar o perfume do Carmelo. Nos diversos carismas. Nos diversos institutos. Que esse fórum seja um divisor de águas para nós. Que ele nos impulsione para a missão. Que ele rejuvenesça a nossa vocação. Que o Espírito que soprou em Santa Teresa para fazer várias fundações, funde em nosso coração a graça da missão carmelitana. Te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança.
Viva Santa Teresa! Tá muito fraco. Viva Santa Teresa! Viva! Como filhos, viva Santa Teresa! Viva! Viva o Carmelo! Viva! Viva os 500 anos de Santa Teresa! Viva!